streaming, que aí as pessoas vão entrar e vão ficar só assistindo, elas não têm acesso a isso aqui que a gente abre, não tem acesso ao nosso chat, não tem acesso a nada. Entendi. Obrigada. Estão falando que parece que arrumou no YouTube. Eu sei que está com muito atraso, mas eu não sei se ainda está duplicado. Alguém que estiver no YouTube, por favor, responde aí no chat. O YouTube voltou sem repetição, estão falando aqui. Pronto. Então, eu vou dar início, porque a gente já passou um tempão, né? Já são 3h20 com esse probleminha. Mas agora que funcionou, vamos lá. Não vou me repetir, mas meu nome é Mirna, para quem não conseguiu escutar ou então deu um loop. Hoje a gente vai iniciar com 6 apresentações e são divididas em 2 blocos, basicamente. E aí, a primeira pessoa a apresentar vai ser Angliston, Mariane e Alexandre. E aí a gente vai ter 15 minutos para cada uma dessas pessoas e mais 15 minutos num bloco de perguntas, dúvidas, enfim, alguns questionamentos, o que vocês quiserem. E aí a gente vai ter um segundo bloco da mesma forma. Cada apresentação vai ter 15 minutos e, por último, a gente vai fazer as perguntas. No segundo bloco, teremos Elisa, Janaína e Camila. Eu não vou falar o nome de cada pesquisa, nem de orientador, porque eu acho que todo mundo vai se apresentar e vai ser bem mais rico assim. Então, só um minuto para eu ver aqui se está funcionando mesmo. Tá ótimo, é isso. Então, como eu já expliquei como vai funcionar, podemos dar início à apresentação com o Angliston, se você quiser já fazer sua apresentação, dividir a tela aí, já pode. Agora está 100%. Está funcionando? Aqui na minha tela, sim. Pode começar, eu acho. Já deu certo. Vou desligar meu microfone. Qualquer coisa, pessoal, falem no chat do YouTube. A gente está de olho, sempre com um pouquinho de delay, mas vamos fazer de tudo para funcionar, né? Pode falar, estão com você. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Angliston, eu sou mestrando no IAL, em São Carlos, na USP, pela orientação do professor Bruno Daminelli, tá, na área de arquitetura, urbanismo e tecnologia, e a minha pesquisa é baseada no container marítimo, o container na construção civil. Então, a ideia da pesquisa é fazer uma análise, né, qualitativa e quantitativa do desempenho desse sistema construtivo, que seriam os sistemas aplicados na adaptação do container, tá, para o uso permanente de pessoas, porque nós temos os containers na construção civil que é para uso de locação de obras, nesse caso é o uso permanente de pessoas, a utilização em residências, comércios, serviços, tá. Bom, acabei já me apresentando, então já vou dar uma pulada aqui. A introdução do meu trabalho, eu me baseei atualmente no que a gente tem dessa grande quantidade de utilização dos containers na construção, talvez pelo conceito estético que ele apresenta, que também é discutível, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é um conceito diferente, então muita gente acaba usando, e um pouco também pela pegada ecológica. O pessoal diz que o container, a construção em container, ela é sustentável, né? Também é questionável, porque tudo vai depender de como é feita essa construção, e é meio que isso que me baseei no meu trabalho, é o que me questiona, é o que me intriga,
a buscar resposta para isso. Então, essa pesquisa de mestrado é tentar buscar resposta se realmente ele é sustentável, se o que tem que ser feito dentro dele para essa construção ser sustentável ou não, tá? O container marítimo é uma caixa metálica, né, feita de aço coerten, que é uma liga metálica de maior quantidade de cobre, isso dá resistência para ela. É uma caixa que foi feita para transporte marítimo de cargas, então ela tem que ter resistência às intempéries do mar, de umidade, resistência a impactos também, né, resistência física. Então é uma caixa muito resistente. Tem um padrão internacional de medidas, tem vários tipos, vários modelos. Porém, o que a gente usa são mais esses 3 modelos, que é o container de 20 pés, tá? Que ele é o de 6 metros, e ele tem 2,59 de altura, aliás, 2,59 de altura, e os 2 de 40 pés, só que um tem o pé direito um pouquinho maior, tá? Ele é de 2,79. Então, esses são os que a gente acaba usando na construção civil para utilizar nas casas, nos comércios, são os mais utilizados. Tem o pessoal usando o container refree, que é o que carrega mercadoria perecível, só que também é questionável o uso dele, que foi o que aconteceu no CT, lá no centro de treinamento, que eu não lembro o time, eu não sou muito bom de futebol, mas aquele time que aconteceu o incidente com os jovens jogadores, porque são containers que tem uma poliuretano interna na chapa dele, para poder deixar ele com a capacidade, né, para deixar o container com a capacidade de carga, acaba transformando num freezer, né. Então, essa poliuretana, na hora que ela entra em combustão, ela é altamente tóxica. Então, é questionável o uso desse tipo de material na construção, tá? Então, se baseando no escopo da minha pesquisa, que seria tentar ver se o container é sustentável na construção civil, e, por consequência, todo o conforto e tudo, então, esse tipo de container não acaba entrando na minha pesquisa, tá? E o conforto, como que fica, né? Porque, assim, o container é uma caixa metálica de aço, e o aço tem alta condutibilidade térmica. Então, o container, em seu estado cru, eu fiz esses cálculos baseado nos cálculos da norma 15220, a norma de conforto, e também com os parâmetros aliás, a norma de conforto e a norma de desempenho, a 15575, tá? Então, em seu estado cru, a transmitância térmica e o fator solar, calculado no container em seu estado cru, em seu estado natural, sem adaptação nenhuma, é totalmente baixo. Eu tenho os dados aqui, aliás, na verdade, totalmente alta, né? Por exemplo, transmitância térmica, vamos pegar, por exemplo, a região bioclimática de São Paulo. O certo, transmitância térmica, era menos 3 watts por metro quadrado, tá, Kelvin? No seu estado natural, ele chega a 5,88. Então, ele é muito superior ao mínimo que a norma de conforto pede, tá? E fator solar também. Fator solar, a norma fala em menos de 5%. Ele chega a 16,46%. Tá? Então, são dados que calculando, assim, e acaba que assusta, né? Então, não precisaria fazer essas contas, mas fazendo as contas a gente comprova que há necessidade de um tratamento termoacústico no container marítimo desses modelos que já não tem a espuma poliuretana, tá? Então, daí que a gente tem que pensar como deixar esse container confortável, porque, beleza, uma caixa metálica
está sendo reaproveitado um material que seria lixo, então é sustentável. Só que dependendo do jeito que eu fizer essa construção, eu vou ter mais uso de ar-condicionado, eu não estou pensando na pessoa que está morando lá dentro, então eu não estou levando em consideração o usuário. Então, em relação à ecologia, já foi embora, que é o tripé da sustentabilidade, né? A ecologia já foi embora porque eu estou usando mais ar-condicionado, estou gastando mais energia, então não é eficiente, não tem eficiência energética. Socialmente, eu estou deixando de lado porque eu não estou dando o tratamento correto na construção para deixar conforto para o usuário. E o econômico pode ser mais barato, mas ficou um ponto só contra dois, entendeu? Mas dependendo do jeito que você faz, também fica mais caro. Então, a questão é, a gente tem que pensar para ser sustentável nesse tripé. E o que a gente precisa fazer? Um projeto bem resolvido, e para tentar solucionar todos esses problemas de incidência solar nas aberturas, incidência solar sobre a fachada, principalmente sobre a cobertura, que é onde a gente tem maior incidência solar e ganho de energia térmica, tá? A instalação de materiais isolantes, aí pensar qual material usar, tem variados tipos de lã, variados tipos de manta, tá? E pensar na pintura também de revestimentos, desses revestimentos externos, pode ser na própria chapa do container ou qualquer outro revestimento que o pessoal coloca, faz em alumínio composto, faz em madeira, faz em chapas, em painéis de aço. Então, tem variadas formas de poder se adaptar ao container, tá? E nisso, nós temos que ir pensando em qual material usar para poder deixar esse conforto dentro do container. Temos a lã de rocha, tem a lã de PET, a lã de vidro, tem a manta térmica. No caso aqui, a manta hidrófuga é só para representar, que também é colocada junto, mas em relação à térmica e acústica não é relevante, tá? Qual chapa vai ser usada? Se vai ser uma chapa de OSB, se vai ser uma chapa de gesso, qual vai ser o sistema interno utilizado, se vai ter realmente esse revestimento ou não. Então, tudo isso tem que ser pensado para se buscar a melhor eficiência de desempenho melhor desempenho, na verdade, né? O melhor desempenho do sistema e a melhor eficiência dos materiais, tá? Aqui já é um detalhamento técnico de como que ficaria se fosse, por exemplo, usar o container dry normal, com uma membrana térmica, mais uma membrana hidrófuga, porque para você repelir a água, caso tenha condensação, uma lã de vidro ou PET, mais uma chapa de reforço, que no caso seria o USB, pensando nessa composição aqui do lado, onde tem a mão de obra instalando aqui, coloca o USB com o gesso, fica uma camada um pouquinho maior, então o tratamento fica um pouco melhor. E mais a chapa de acabamento, que seria um gesso acartonado, pode ser um MDF, tá? Então, a minha pesquisa é muito inicial ainda, entrei no mestrado faz 1 ano e meio, né? Então, entrou a pandemia, acabou que complicou tudo, então a gente está meio que correndo atrás do prejuízo e tentando buscar todas essas informações, acabou que atrapalhou um pouco em relação aos ensaios, às análises, mas a minha pesquisa busca isso, tentar ver por que o container está sendo usado, como ele está sendo usado, e a partir disso fazer as análises em relação à térmica, em relação à acústica, se o jeito que está sendo construído, se a lã de PET acaba sendo melhor que a lã de vidro, ou realmente há necessidade de se fazer X espessura de revestimento termoacústico, ou usar tal material. Então, a minha pesquisa busca isso, tentar descobrir qual é não a melhor forma de se adaptar ao container, porque pode ser melhor para São Paulo ou para São Carlos, mas pode não ser melhor para Curitiba, por exemplo, capital mais fria do país.
Então, é tentar buscar dentro de um caso específico, de um estudo de caso, dado suficiente para entender, a partir da norma de desempenho, a partir da norma de conforto, se a construção container tem desempenho termoacústico, eficiência energética e, por consequência, se é sustentável, né? Porque para ser sustentável não basta simplesmente, é um material que está sendo de reuso, é um material que era lá lixo e está sendo reutilizado, está sendo reciclado. Então, não basta ser isso. Tá? Então, minha pesquisa busca isso. E creio que eu apresentei tudo muito bem rápido, tá? Aqui tem algumas referências, bem pouco, que eu tenho bastante coisa em relação ao container, mas aqui são coisas bem rápidas do que eu falei aqui hoje, tá? E fico aberto a perguntas depois, para a gente poder discutir isso melhor. Dei uma boa pincelada rápida, que a gente tem um pouco tempo aqui, né? Se deixasse, eu ficava 2 horas falando sobre isso. E eu quero agradecer primeiramente a CAPES, que financia minha pesquisa, ao IAL, que me proporciona tudo isso, né? Se não fosse o IAL, não teria essa pesquisa de mestrado, e ao Grupo Arquitema, né, que a gente tem um ajuda o outro, um apoia o outro, então agradecer aos professores que orientam todo esse grupo, e aí principalmente ao meu professor orientador, o Bruno, né, que vai me orientando nessa pesquisa. Aqui tem meu contato, dá um print aí na tela, manda um e-mail se quiser conversar mais sobre, e tem um WhatsApp também. Eu acho que é isso. Obrigada, Anderson. Nossa, foi no tempo certinho, incrível. Você cronometrou, certeza. Eu coloquei do lado aqui. Boa. Então, eu ia até falar sobre isso, sobre o tempo, que eu não sei se vocês estão cronometrando, mas de qualquer forma, quando faltar 5 minutos, a gente vai avisar no chat. Se der para vocês ficarem de olho, seria legal. Mas se não conseguirem ficar de olho, quando der os 15 ou então 13, aí eu interrompo vocês. Não vai ser muito legal eu interromper, mas vai ser uma forma de avisar também, né? Porque a gente não tem como avisar sem ser dessa forma. Então, agora eu passo a palavra para a Mariane. Aí, Mariane, você já se apresenta, já fala tudo, porque eu não vou ficar me repetindo. Tá bom, então. Vou começar aqui. Tá dando para ver aí? Já vai apresentar. Pronto, deu certinho. Deu certinho? Tá bom. Minha pesquisa o estudo de dosagem. Vou me apresentar primeiro, né, gente? Meu nome é Mariane Tavares Ferreira. Eu tenho 30 anos, inclusive hoje é meu aniversário. Estou aqui apresentando para vocês. E a minha pesquisa é estudo de dosagem para obtenção de concreto polímero empregando resina de origem vegetal. Eu vou falar primeiro porque, antes de apresentar os objetivos, quero falar primeiro porque que a gente escolheu essa linha de pesquisa, né? O concreto é um dos materiais mais usados na construção civil atualmente e em busca de materiais mais sustentáveis e renováveis, né? Surgiu a ideia de substituir o cimento, que não é um material renovável e que emite muito CO2, por um material que não emitisse tanto CO2 e fosse renovável. Aí, o Javier já tinha essa linha de pesquisa com a resina, já pesquisava novos materiais que utilizassem, então surgiu a ideia de fazer o concreto. O objetivo dessa pesquisa seria caracterizar mais para frente, né, o concreto de resina polimérica, e então a gente vai pontuar o que a resina, o que são as vantagens e desvantagens, né, do uso desse material na construção civil, avaliar o desempenho, né, com relação à compressão e alguns outros desempenhos, como resistência a incêndio, absorção, enfim. Caracterizar esse composto de resina polimérica e ver se ele realmente tem alguma eficiência como concreto estrutural,
tá? E, por fim, aí a gente vai ver a resistência a incêndio, e avaliar ele com relação a outras características. Mas primeiro a gente precisa caracterizar ele para ver se ele funciona, né? Então, a gente utiliza nessa pesquisa, eu vou começar explicando do concreto de cimento Portland, que ele é um material que você mistura um agregado graúdo, água, areia, e aí a gente obtém o concreto convencional, que a gente usa na construção civil atualmente. E nesse concreto a gente utiliza a água, né, a união desses materiais, ele dá para fazer diversas peças, pode ser pré-moldado, e adicionando aço a gente tem o concreto estrutural. Foi o Joseph Moria que foi o inventor do concreto armado, e esse material ele é considerado o material mais resistente da construção civil. O concreto polímero, ele pode ser apontado em algumas categorias. Ele pode ser impregnado por polímero, ele pode ser uma argamassa impregnada por polímero, pode ser um concreto modificado por polímero, uma argamassa modificada por polímero, um concreto polímero com argamassa polimérica, e aí na minha pesquisa a gente vai usar o concreto polímero mesmo, que é um concreto que a gente substitui o cimento por um polímero, e no caso da minha pesquisa é um polímero natural. As resinas poliuretanas, elas podem ser de origem natural ou pode ser de origem não renovável, que é o caso dos plásticos, né? E elas ficaram famosas na construção civil lá pelos anos 70 e 80, que foi quando elas começaram a ser usadas, tá? Aí foi em painéis de poliéster, em resinas de poliéster, argamassa de poliéster, colas epóxi, foi como começou a ser introduzido esse material na construção civil. Daí a gente tem os polímeros naturais, como eu falei, eles podem ser de origem natural ou de origem não renovável, são os plásticos, no caso. E os polímeros naturais, eles têm algumas limitações com o seu uso, tá? Como produto final. Por quê? Porque ele é degradável. Então, a gente nós pesquisadores vemos pesquisando formas de usar esse material como um produto final. Então, aí a gente pode fazer materiais compósitos, que a gente utiliza as resinas naturais e vai misturando e vendo como que a gente consegue utilizar esse material na construção civil ou qualquer outro pode ser na medicina também, que o pessoal tem usado, a resina de mamona, enfim, tem diversos usos que a gente está pesquisando como que a gente faz para utilizar. E na minha pesquisa eu também vou utilizar o basalto, que é uma pedra, né, que é feita do magma, né, são pedras vulcânicas abundantes no planeta, que quando o magma se solidifica, se transforma em basalto. E aqui é a resina que eu vou utilizar na minha pesquisa, que é a resina poliuretana derivada do óleo de mamona. Ela foi sintetizada pelo Instituto de Química da USP mesmo, aqui de São Carlos, tá? E ela é um biopolímero, tá? Que não apresenta rejeição quando em contato com tecido humano. E ela está sendo agora introduzida, a gente já fez algumas pesquisas ali na ESC, né, no laboratório, que já descobrimos alguns materiais que é possível serem feitos com a resina de mamona, algumas placas, e a gente está testando agora para uso para elaboração do concreto. Aí o concreto polímero, aqui eu dou uma pequena introdução, né, que ele se resulta da mistura de agregados com polímero aglomerante e não contém cimento na sua composição, ou seja, ele não tem fase de hidratação. Ele pode ser feito misturando todos os componentes e colocando numa forma, mas dessa forma é possível a criação de bolhas de ar, é mais possível a criação de bolhas de ar, ou ele pode ser colocando a resina e introduzindo os demais materiais, os demais agregados, né, e assim, dessa forma, ele fica mais uniforme e tem menos bolhas de ar.
Mas na nossa pesquisa a gente ainda está, na minha pesquisa a gente ainda está vendo qual que é a melhor forma, qual que é o melhor traço, ainda não chegamos a conclusões definitivas. Aqui eu mostro quais são os métodos e materiais e métodos da minha pesquisa. Na primeira fase eu fiz a investigação, né, de revisão bibliográfica. Na segunda fase é o processo de composição mesmo, e na terceira fase seria a caracterização do material. Aí, inicialmente, a gente utilizou areia, pedrisco, né, que é de basalto, e o polímero, que, no caso, é dividido em duas fases, que é o pré-polímero e o poliol. Inicialmente, a gente precisou caracterizar os nossos componentes e os agregados, então, a areia e a pedra, a gente precisou fazer a composição granulométrica dela. Então, a gente passou pelas peneiras, as peneiras a gente vai variando de um tamanho maior até um tamanho menor, então vai passando, em cada uma vai passando, vai ficando as pedras ou areia de maior granulometria. Esse daqui são os resultados que foram passados nas peneiras. Então, tem separadinho, dá para vocês verem cada uma delas, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, foram os resultados da separação pelas peneiras. Para calcular a massa específica, a gente usou o frasco de Chapman, que calcula a densidade, na verdade, tanto dos agregados. Então, a gente coloca coloca uma quantidade medida, no caso 300 ou 200 gramas de areia ou de pedrisco, mede a densidade inicial e o volume inicial e o volume final, joga na fórmula e a gente tem a densidade tanto da areia quanto do pedrisco. Então, nessas fases, a gente estava caracterizando os nossos materiais. Então, aqui foram os resultados que a gente jogou nessa fórmula, né, nessa equação, e foram medidos os resultados do primeiro, da densidade média dos materiais que a gente ia utilizar na nossa composição do concreto. Falando rápido, porque só tem 15 minutos, gente, e eu tô com medo de não dar tempo. Continuando a caracterização dos nossos materiais, a gente precisou calcular a massa unitária. Para o cálculo da massa unitária, a gente pegou uma tara previamente pesada, a gente colocou até o topo de material, tanto com areia e tanto com cada uma em uma tara diferente, e pesou, e tivemos a massa unitária também, tanto do nosso pedrisco quanto da nossa areia. E aqui foram os resultados desse ensaio. Inicialmente, a gente começou com um traço de 2:1, tá? Para a gente começar a testar. Fizemos a mistura dos materiais na proporção de 2:1, numa bacia mesmo, e colocamos nessas formas, para a gente ter os nossos primeiros corpos de prova. Então, esse aqui é o traço inicial que a gente usou, e a gente colocou nessas formas sem tampar. Aí, durante o processo de secagem, né, de cura, ele expandiu. Então, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Então, a gente foi tentando fazer outros traços para ver se controlava essa expansão, porque claramente essa expansão deixava o nosso corpo de prova mais frágil, e não é para isso que a gente estava, não era o intuito, era tentar conseguir um material que pudesse ser usado como estrutural, inicialmente, né, mas a gente vai vendo o que a gente consegue o uso desse material. Aí a segunda alternativa foi tentar usar somente o que tinha passado na peneira de 0,3 milímetros, tanto da areia quanto do pedrisco. A gente usou o mesmo traço, a mesma proporção, só que somente com os agregados que tinham passado na peneira de 3 milímetros.
e tampamos a nossa forma para ver se controlava a expansão. E mesmo assim, eu coloquei essa imagem aqui do lado para ver que mesmo tampado, ela ainda aconteceu a expansão do nosso material. Então, a gente optou agora na terceira tentativa, a gente optou por diminuir a resina em 20% e 30%, então ficou com areia, com risco, e mercuriose, a gente diminuiu a quantidade de resina. Por fim, essa apresentou resultados um pouco melhores, tá? Esse traço que a gente fez com 20% a menos de resina e 30% a menos de resina, mas, por fim, a gente percebeu que a resina, ela soltava alguns gases que os finos, eles estavam tampando o espaço de soltar os gases e acontecia essa expansão. Então, por fim, a gente decidiu pegar somente o pedrisco, somente o pedrisco maior, e misturar somente com a resina. Então, esse foi o último traço que a gente testou, e vimos que controlou a expansão dessa forma. Esse foi o traço que controlou totalmente a nossa expansão. Não teve expansão, e mesmo não precisava nem tampar, porque ela realmente descobrimos o que estava causando a expansão do nosso produto. Então, aqui a gente foi caracterizar, né, os corpos de prova que a gente tinha feito. Então, para avaliação da resistência mecânica à compressão simples, as amostras foram ensaiadas na prensa hidráulica. Essa tensão foi dada pelo maior valor da força até o ponto que rompe. Então, é assim que a gente descobre qual que é a resistência do nosso corpo de prova. A gente testou todos os que a gente tinha feito até agora. Então, essa daqui é o primeiro traço que a gente testou, e a gente chegou aí numa resistência média de 2,86 MPa, que foi o primeiro traço que aconteceu bastante expansão, com areia sem ser uma areia específica na peneira de 3 milímetros e com a pedra, tá? É importante falar que todos esses materiais, eles foram secos previamente, porque não pode ter água. Não pode ter água a resina, ela reage à água. Então, os materiais, eles têm que ser totalmente secos. Então, o resultado da compressão do primeiro traço foi de 2,86 em média, MPa. Então, você vê aqui que os resultados, os valores são bastante variáveis e pouco representativos, né? Porque, veja, a gente teve no corpo de prova 1, 6,11, no corpo de prova 2, 1,5, então ficou realmente, não deu para caracterizar nada com esse primeiro resultado desse traço 1. Agora, o traço 2, que a gente só utilizou os materiais que tinham passado pela peneira 3, ficou mais uniforme. Então, veja que a gente conseguiu uma resistência maior à compressão no traço 2 e 3, que a gente utilizou 20% e 30% a menos de resina também. Então, o traço 2 e 3, que a gente utilizou somente os agregados que tinham passado na peneira 3 isso aí, 20% a menos de resina e 30% a menos de resina, a gente conseguiu uma maior resistência à compressão. Chegou até a 10 MPa de compressão, que é um bom resultado para um material novo e renovável. Oi. Já se passaram 15 minutos, tá? Tá, eu vou falar rapidinho aqui, então. E do resultado que a gente conseguiu controlar a resistência, que foi o que controlar a expansão, que foi ele chegou a uma média de 6,33 MPa, tá? Com 7 dias e com 20 dias, porque, enfim, a gente tem que testar mais, né? Acabou dando uma diminuída, porque a gente usou um poliol uma resina diferente. E a gente tem que fazer mais testes e tudo mais, mas, enfim, a gente chegou
A conclusão é que a gente também fez alguns ensaios de absorção de água nos traços que a gente já tinha feito, chegou a bons resultados de absorção de água, principalmente no último traço, que ele não absorvia água, né, de uma maneira bem satisfatória, mas o que ficou claro até agora na pesquisa é que a quantidade de poliol presente na resina e a quantidade de vazios, elas estão diretamente ligadas à resistência do nosso corpo de prova. Então, o que a gente precisa fazer para as próximas etapas? É estudo de compacidade para diminuir os vazios e ver a melhor forma de proporcionalidade do poliol e da nossa resina. Então, esses aqui são os próximos passos, tá? A gente vai fazer estudo de compacidade, fazer vários novos corpos de prova e continuar com a opção sem areia, porque a gente controlou totalmente a expansão, te retirando os finos. Então, a conclusão é que a gente ainda precisa, a gente tem bons resultados até agora, mas a gente precisa estudar mais, porque dá para chegar em um produto final mais resistente, e talvez seja possível até usar esse produto como estrutural. Aí eu deixo as minhas referências bibliográficas, gente, se vocês quiserem também ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Não deixei meu contato aqui, mas eu passo se precisar. Obrigada, Mariane, e parabéns também pelo seu aniversário. Obrigada. Então, agora a gente já pode passar para o Alexandre. Já pode apresentar. Compartilhar aqui. Só um minutinho. Tá aparecendo aí, pessoal? Ainda não. Não carregou, Chico. Vou tentar de novo. Agora foi. Pronto, agora foi. Bom, vou tentar ser breve, ficar dentro dos 10 minutos. Bom, primeiramente, me apresentar, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre e vou apresentar, né, meu trabalho de doutorado, que ainda está no início, cujo título é o estudo da dosagem e caracterização do concreto polímero empregando resina vegetal poliuretano de mamona. Então, vocês vão perceber, né, que é bem semelhante ao que a Mariane apresentou anteriormente, porque a ideia do nosso orientador, do professor Javier, né, primeiro ele pensou em trabalhar com esse material, né, com essa resina de mamona, que ele já empregava em outros trabalhos, né, com outros colegas nossos de pesquisa, principalmente para confecção de placas. A ideia dele foi tentar verificar a utilização desse material como um concreto polímero. Então, para isso, né, começou com a Mariane, até alguns resultados, né, que ela apresentou, que eu vou mostrar aqui, né, foram feitos com auxílio de uma aluna de iniciação científica, né, então, são resultados preliminares ainda, e a ideia é comentar rapidinho, né, do que já foi feito e, principalmente, no finzinho, né, quais são as próximas etapas, né, o que diferencia a minha parte da pesquisa dos demais colegas. A ideia, né, é pensar no material, a origem dele é parcialmente renovável, né, então a gente sabe que a mamona ela tem um potencial para ser utilizado, a gente vê principalmente sendo utilizada para pintura, né? Então a gente vê algumas resinas poliuretanas já com esse tipo de material. A gente também tem a utilização
gente tem um emprego da mamona, né, porque ela tem uma composição grande, como eu vou mostrar para vocês, com cadeias de hidroxila, que são reagentes que podem endurecer com a presença de um reagente certo, que são os do grupo dos isocianatos. E a gente também tem outros óleos com origem natural que podem ser empregados para a mesma função. Então, a ideia desse trabalho é pensar num substituto para o cimento Portland, que é o cimento convencional. Então, o objetivo geral do meu trabalho é verificar, né, com base nesses estudos preliminares, a viabilidade técnica e caracterizar esse material de uma forma mais ampla, né? Então, confeccionar corpos de provas, realizar ensaios, principalmente caracterização das propriedades mecânicas de resistência, né, e até analisar a microestrutura para verificar se ele se adequa ou não para o uso na construção civil, como um elemento ou até algo estrutural. Então, para explicar isso, eu vou comentar rapidinho do concreto, né, que o colega já explicou anteriormente. O concreto convencional de cimento Portland é o material mais utilizado que a gente tem no mundo, né? Então, são bilhões de toneladas que são consumidas por ano. Ele exige uma demanda muito grande de recursos minerais que não são renováveis e também de energia, né, para o processamento, para a produção, e a gente, em consequência, tem a geração de CO2 muito elevada, né? Então, uma contribuição negativa pensando em efeito estufa. Então, a ideia de ter materiais alternativos para substituir algumas utilizações do concreto é interessante nesse sentido. Tem algumas características positivas, né? Então, o material com relativa resistência à água, ele é moldável, tem um custo baixo perto de outros, e a gente tem uma utilização grande do concreto junto com a armadura de aço, né? Ele apresenta características de resistência adequadas para a utilização na construção. Comparando com outros materiais, ele tem uma resistência boa, né, frente a intempéries, mas por questões do endurecimento, principalmente quando a gente vai analisar a microestrutura desse material, ele, dependendo do meio onde ele é aplicado, ele não tem uma resistência tão grande. Então, a gente tem alguns trabalhos pensando, né, em reduzir, aumentar a vida útil, pensando nessa possível deterioração química do concreto convencional. Então, as causas mais comuns que a gente tem são principalmente os ataques por sulfatos, né? Então, se a gente pensar no meio marinho, no local onde a gente tem uma presença mais elevada, um local de tratamento, então um material que ele não vai ter uma resistência tão grande. E a ideia dos concretos polímeros é justamente substituir esse ligante, né, o que seria a matriz, pensando como se fosse um compósito, por trocar o cimento Portland por um polímero, diminuir peso, bem que a gente tem um acréscimo de custo, mas é um material que acaba sendo mais resistente, pode ser mais leve também, dependendo do que a gente utilizar como macropartículas para compor esse composto, e ter uma gama maior de aplicações para a construção. Rapidinho, comentar dos polímeros, né? Então, a gente tem um emprego muito grande dos polímeros, só vai perder para o setor de embalagens. Então, a construção civil acaba absorvendo principalmente para elementos. Então, a gente pensar em instalações hidráulicas, investimento, até parte de instalações elétricas, investimento de cabos, fios, elementos, esquadrias, a gente tem um uso muito grande de polímeros na construção civil, né? Então, a ideia da mamona seria ter um polímero que é parcialmente renovável, né, por causa do óleo que é obtido da mamona, que reage virando uma poliuretana, e empregar na forma de um concreto polímero. A gente tem alguns exemplos de aplicações no concreto polímero ou polimérico com resinas que são ditas convencionais, né? Então, resinas epóxis, poliésteres. Então, são algumas resinas que são totalmente com origem no petróleo. A mamona, ela tem uma parte, o poliol ou o óleo que é obtido, esse sim é renovável. Já o que a gente vai ter um grupo funcional que vai reagir, né, com a hidroxila
da mamona, essa parte ainda acaba sendo não renovável, porque também tem origem do petróleo. Então, aqui, um exemplo do que seria um concreto polímero convencional, né? Então, tem uma resina poliéster, um agregado que seria a macropartícula, a carga desse polímero, desse material polimérico, né, no concreto, sendo um agregado, uma areia quartzosa, e alguns exemplos aqui do que pode ser adicionado como aditivos para melhorar as propriedades, principalmente em relação à resistência à ação do fogo e também algumas propriedades mecânicas. A maior utilização que a gente tem desses concretos polímeros são em sistemas de reparo ou algumas aplicações especiais até que não são muito comuns no Brasil para transporte ferroviário. Então, tem alguns exemplos no Japão, né? Então trens onde a gente tem um campo magnético, a gente não pode ter uma armadura de aço, então é utilizado um concreto polímero com uma resistência maior e até as armaduras não são de aço, são de outros materiais para não ter interferência no próprio sistema dessas composições ferroviárias. E que é mais comum, que a gente vê bastante principalmente em pontes, viadutos, quando vão ser reparados, é a utilização dessas resinas para substituir partes deterioradas que foram executadas em concreto convencional. Então, isso é sistema de proteção. Bom, agora entrando na parte técnica do que seria do meu trabalho. Então, o óleo de mamona. Então, parte química, né, a composição. Como material natural, diferente do que a gente tem do petróleo, a gente tem, dá para observar, né, eu coloquei em vermelho as porcentagens, a gente tem diferentes tipos de ácidos graxos que vão compor esse óleo, que é obtido das sementes de mamona por prensagem, e o que interessa, por isso, a utilização do óleo de mamona e não de outros que são produzidos comercialmente, como de soja, milho e outras sementes, é que o óleo de mamona tem essa característica que é vantajosa para a produção de poliuretanos, que ele tem quase 90% de ácido ricinoleico. Então, em outras palavras, né, de uma forma mais simples, ele tem uma quantidade grande de hidroxilas, esses grupos OHs, como terminação de cadeias, e esses grupos OHs, eles vão reagir com os isocianatos. A gente tem vários tipos diferentes, né, que é o grupo NCO, e dessa reação são geradas, né, reações duplas, até a gente pode ter reações, ligações duplas, triplas, e esse material vai endurecer e funcionar como um polímero para ser utilizado com diversos fins. A gente tem de característica negativa, né, então, quase acabando aqui, é que essa extração do óleo, ela não é um processo com alto rendimento. Então, o rendimento é baixo, até quem gosta de planta é comum, quem já observou tortas de mamona, justamente desse processo de prensagem das sementes, e a gente pode utilizar depois com outros fins como fertilizante. O uso de solventes ele não é comum, né, para esses óleos vegetais, principalmente por causa de custo. Reticulação seria a parte de endurecimento, né, então, das siglas em inglês, castor oil, CO, que a gente observa nos trabalhos técnicos, né, então, esse óleo de mamona mais o isocianato, ele vai reagir e produzir um polímero parcialmente de fonte renovável, que é uma poliuretano que a gente vai poder empregar. As formas mais comuns, né? Então, esse óleo ele ainda pode ser epoxidado, né? Então a gente pode tratar ele antes de reagir para melhorar as características, mas a forma mais comum é utilizar o poliol com isocianato para produção, né, dessas poliuretanas. Então, aqui um exemplo para reticulação ou endurecimento do material dos diferentes grupos isocianatos que a gente pode utilizar, né? Aqui, na parte mais técnica, um espectro, então, mostrando em relação à composição, grupo OH, hidroxilo, que vai reagir, né? Então, a perceber com uma composição maior e próximo ao 3000, né, para identificação.
as características que a gente vai ter nesses filmes, eles têm uma resistência à abrasão e impacto grandes, então só pensar em aditivos ou melhorar esse processo para ter resultados melhores. O exemplo, né, então, tem trabalhos anteriores, né, os colegas que fizeram placas, utilizando fibras, apresentaram resultados legais. Então, o que a gente utilizou? O poliol, o isocianato para essas reações. Para os ensaios preliminares, né, então, tem um exemplo do que seria a carga, né, então, primeiro areia e brita, depois só brita, mas essa carga, e principalmente essa reação ainda precisa ser melhorada, né, para posteriormente caracterizar. E um exemplo, dá para observar aqui que ainda esse material se apresenta de uma forma um pouco porosa. Então, essa é uma das desvantagens já encontradas, né, desse uso da mamona, não para filmes, né, que tem uma área grande, mas quando a gente vai ter elementos de volume que ela acaba incorporando algumas partículas que são geradas pela própria reação, né, partículas gasosas. Então, dá para observar uma estrutura porosa e, consequentemente, ter uma redução da resistência mecânica. Para finalizar, né, então, ainda é preciso, a menina da iniciação, ela já entregou o relatório, terminou, a Mariane provavelmente vai realizar mais ensaios, né, melhorar esse traço, e a sequência, depois de ter esse traço ajustado, vai ser caracterizar ensaios específicos desse compósito obtido, e depois de obter esse traço, pensar em aditivos para melhorar principalmente as propriedades de resistência mecânica. E uma etapa final, né, verificar a utilização de fibras para principalmente melhorar a resistência à flexão desse compósito polimérico, né, à base de poliuretano de mamona. Bom, pessoal, tem o meu e-mail, o meu contato, né? Se tiverem alguma dúvida, se alguém precisar entrar em contato. E era isso. Obrigada, Alexandre. Então, vamos dar início ao bloco de perguntas. Eu separei as perguntas que fizeram para o Angliston, porque ele falou primeiro, então a gente pode começar por essas, e daí depois tem algumas perguntas para os outros participantes. Vamos lá. Para Angliston, o Guilherme perguntou, na sua pesquisa, você chegou a fazer um cálculo de quanto sai, em média, as construções em container? Uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, também do Guilherme, quanto pode chegar a diferença de preço e também de tempo de construção, em comparação com a construção de alvenaria tradicional, por exemplo? E uma terceira pergunta, Angliston, foi a Vanna que fez, lhe parabenizou pela pesquisa e queria saber se você já tem definido uma casa container, que será realizado o estudo de caso da sua pesquisa, e ela fala que acompanhou um amigo que construiu uma casa bem legal, utilizando 4 containers, e que vocês podem trocar ideias. Não foi bem foi uma pergunta porque ela quer saber se você definiu, né? Mas acho que ela vai ter muito a acrescentar. E é isso. Fica à vontade para responder. Bom, vamos lá. Obrigado pelos parabéns, o pessoal aí. E sobre o tempo da construção, eu não pesquisei nada ainda sobre isso, tempo e custo da construção, tá? Não pesquisei, não fiz oficialmente isso na minha pesquisa. Só que a partir das pesquisas bibliográficas que eu fui estudando, para poder referenciar essa pesquisa, eu tenho alguns dados que o tempo pode reduzir em até 50% no tempo de execução, ou até menos ainda, tá? Vai depender muito do tipo da construção, porque se eu estou falando de uma casa de 30 metros quadrados, 35 metros quadrados, com um container só de 35 metros quadrados, é um tipo. Eu gosto de fazer um sobrado, que eu vou usar 6, 10 containers, em um sobrado em alvenaria convencional, então vai variar muito de um para outro, tá? Em relação a tempo e custo, mas baseando-se no um módulo só de container.
Vai ser um módulo de 12 por 3. A construção, comparado com a construção convencional, pode ficar até 30% mais barato, tá? E se você fizer com o cronograma certinho, você chega, no mínimo, você vai fazer na metade do tempo, tá? E o que a Ana falou é legal. Eu já até mandei uma mensagem para ela aqui no YouTube e falei que depois vou falar com ela que eu quero saber sobre as construções, sobre o que ela tem, né? E eu defini alguns pontos, mas a pandemia deu uma barrada, então alguns pontos eu tenho definido já de onde eu vou estudar em São Carlos, mas eu não consegui, né? Deu um pouco uma barrada nisso. Seria isso? Obrigada. E agora eu posso fazer a pergunta tanto para a Mariane quanto para o Alexandre, porque as pesquisas são bem próximas, né? O mesmo orientador também. Daí a gente tem algumas perguntas, temos pessoas parabenizando também. E mais uma pergunta do Guilherme. Ele fala: a produção da mamona poderia ser realizada em grande escala nos níveis atuais do cimento Portland? E se sim, se positivo, há risco de surgimentos de oligopólios como o do cimento Portland? Ele comenta também que foi muito interessante utilizar essa matéria-prima proveniente da flora brasileira, e pergunta se o grupo de pesquisa está focado apenas no óleo de mamona ou em uma variedade maior de fontes naturais brasileiras. Também, outra consideração da Ana, ela parabenizou e falou aqui que trabalhou com resinas de mamona durante a iniciação científica para a fabricação de abrasivos para polímeros de rochas ornamentais, nos lugares dos convencionais à base de derivados do petróleo. Então, acho que fiquem à vontade, vocês dois, para comentar. Eu tenho, assim, inicialmente eu tenho que falar que a resina de mamona atualmente ela não é produzida em grande escala e isso é uma das coisas que torna ela muito onerosa, né? Eu acho que é mais um devaneio que a gente teria que fazer sobre a oferta e demanda da indústria. Primeiro, a gente precisa tornar esse material num material que dê para utilizar e depois de que a gente testar ele, a gente pode começar a comparar ele com... Atualmente, a gente não tem como comparar ele com o uso na construção civil do cimento Portland, né? Mas a gente está fazendo os testes para ver no que a gente vai poder usar esse concreto novo. É muito novo, é muito não está maduro ainda, e a gente ainda está caracterizando ele. Não dá para comparar com a indústria cimenteira, nem por preço e nem por como a gente utiliza atualmente. A pergunta, né, para complementar, né, acho que acaba se enquadrando semelhante ao que acontece com a madeira. A gente tem até em alguns países uma oferta grande de florestas plantadas e pensando numa produção em larga escala, não tem como acabar fugindo disso. A gente tem com características semelhantes outro óleo que é o de Buriti, então poderia ser uma alternativa, mas acaba esbarrando no custo e principalmente porque o Buriti já tem uma demanda grande para cosméticos, né? Então seria uma produção pensando na manutenção, né, de uma área florestal nativa, né? A gente não precisaria ter uma monocultura, mas o custo acaba inviabilizando. Então, acho que aconteceria com o aumento da demanda semelhante ao que a gente já tem com a soja e outras culturas. Né? Aí da Ana, que comentou, né, da iniciação, eu lembro de um colega do Vitor, né, do Espírito Santo, que trabalhou com a mamona, ele era dessa área, não sei se era geólogo, enfim, né, ele fez um trabalho semelhante, mas com essas aplicações para extração de rochas, né. Então, interessante também pensar... Ela é interessante. Obrigada, gente. Então, eu acho que a gente já pode encerrar o primeiro bloco.
gostaria de fazer uma lembrança assim saudosa de que se a gente tivesse presencialmente, agora seria a hora que a gente daria um intervalozinho, teria uns comes e bebes maravilhosos do Café com Pesquisa, mas aí quem estiver em casa, sinta-se à vontade para pegar a sua própria comida, seu próprio café, inclusive eu já queimei a largada aqui com o meu café, então vamos dar razão ao nome, né, gente? Café com Pesquisa. Vamos tomar nosso café, vamos prestar atenção aqui, vamos fazer pergunta, participar o máximo possível. E é isso, acho que a gente já pode começar o segundo bloco. As nossas apresentações continuarão com a Elisa, Janaína e Camila. Então, Elisa, se você quiser, já pode começar a compartilhar a tela e já te passo a palavra. Ok, muito obrigada, Mirna. Deixa eu ver aqui como que eu vou compartilhar. Só um segundinho. Eu acho que já está compartilhado, né? Está aparecendo para vocês? Foi, agora foi. Tá só carregando. Ok. Deixa eu colocar aqui no cantinho para não atrapalhar. Bom, gente, boa tarde. Fico muito agradecida de ter a oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu sou Elisa Roberta Zanon, sou arquiteta, estou no doutorado, começando, né, meu ingresso foi o ano passado, a minha orientadora é a professora Eulália, tenho bolsa CAPES, né, e eu quero agradecer a oportunidade mesmo de compartilhar com os colegas, né, e se alguém depois tiver dúvidas, né, vamos trocar ideia, que para mim seria muito bom. Bom, então, meu objeto de pesquisa, ele é o zoneamento urbano em Londrina, né, eu estabeleci um período de estudos em relação a esse zoneamento, que é de 1929 a 1998, e tem essa questão ligada à cultura técnica e da matriz de segregação socioespacial, né, então, ao longo da apresentação, isso vai ficar um pouco mais claro para poder entender do que eu estou buscando no meu trabalho. Aqui. Então, a minha justificativa, ela é que Londrina, né, é uma cidade bastante nova em relação às outras que a gente tem. É uma cidade que é fundada em 1929. Ela vem através de um projeto de uma compra de terras bastante grande aqui no norte do Paraná por uma companhia inglesa, que vai fundar mais de 60 cidades, e Londrina é a primeira, é a cidade sede desse empreendimento, que tinha um viés bastante agrícola, né? Então, a ideia era vender terras para a produção agrícola, e as cidades, elas eram esses pontos de organização do território. Mas, nisso tudo, a gente vai ver que ela, uma cidade fora, né, desses grandes centros, mesmo fundada em 1929, ela teve uma rápida urbanização, a cidade aumentou bastante, até que em 1951, né, teve a primeira lei de zoneamento, né, junto, assim, se a gente for ver, próximo de várias outras cidades nesse momento, e aí o que chama atenção é que Londrina não é uma cidade capital, né, é uma cidade que no momento tinha lá 20 anos, né, 21, 22 anos, e que já tinha aí esse zoneamento tentando, né, ser aplicado para a cidade, e que foi elaborado pelo Prestes Maia, o que chama bastante atenção. Essa lei, ela é interessante porque ela é uma lei conjunta, então ela não trata só do zoneamento, então ela amarra o arruamento, o parcelamento e o zoneamento. Ela permaneceu, a lei em si, chamada, né, de Lei 133, ela vai permanecer até 1998. Entretanto, dentro disso, houve outras leis de zoneamento, né, mas a lei conjunta, ela permanece até 1998. Então, tem bastante tempo, e como a lei, ela permaneceu, e ela dava bastante, vamos dizer, diretrizes de parcelamento também,
ela acaba sendo, vamos dizer, bastante conhecida na cidade, né? Então, quando você fala que em Londrina, a Lei 133 todo mundo conhece, né? E aí também tem uma outra questão que eu não coloquei aqui, mas também é uma oportunidade de tentar entender essa difusão do estudo dos instrumentos urbanísticos no território brasileiro, né? Então, Londrina, que não faz parte desses grandes centros, como é que chega isso aqui? Como é que isso é assimilado pela população e pela administração pública? E como que a gente... e depois, né, o que ela vai, na verdade, os desdobramentos dessa lei, né? Que também vai ter um certo reflexo posteriormente na questão da habitação social, né? Vai ter um momento aí bastante intenso de produção de habitação social, com a vinda quando foi criada a Coab Londrina, e a lei era ela, né, essa lei 133, que conduzia, vamos dizer, muito esses loteamentos, né, populares que foram aplicados na cidade. Então, é tentar conjugar essas duas situações. Bom, eu passo aqui pelo método da pesquisa histórica, né, então, buscando o máximo possível de documentos. Já encontrei algumas coisas bastante interessantes que eu vou usar para subsidiar minha pesquisa. Os meus objetivos, então, tem essa questão de analisar essa organização espacial da cidade, então eu tomo como base a Lei 133, porque é a primeira lei de zoneamento que a cidade tem. Entretanto, eu preciso buscar alguns outros parâmetros que existiram antes dela e que possivelmente colaboraram, né, para algumas situações em que foram aprofundadas por esta mesma lei, né. Também é possível identificar, não é meu objetivo olhar apenas os parâmetros da lei, mas sim, né, o que a lei repercute, o que ela é no seu mecanismo ideológico, e isso é muito interessante porque outras leis, elas já fazem a separação, elas já fazem a diferenciação do território, e a Lei 133, ela também acaba trazendo, né, essa configuração de controle e separação do território. Então, é isso que eu quero observar. O zoneamento é uma coisa muito interessante. Antes se comentava que o zoneamento, ele começava mais no século XX, né, às vezes algumas pessoas relacionam a Carta de Atenas, mas hoje se sabe, né, através da historiografia, que o zoneamento, ele tem já várias propostas, né, no final do século XIX, principalmente na Alemanha. Isso vai migrando através de profissionais para os Estados Unidos, ou até mesmo comissões, né, que visitam o país, para ver como que se aplica isso, né. E a Alemanha, ela teve um grande desenvolvimento no final do século XIX, e eles precisavam de alguns mecanismos, alguns instrumentos para controlar a organização da cidade. Então, eles vão usar o zoneamento, vão usar outros, mas aí nós vamos ver principalmente aquela região do Vale do Ruhr, Vale do Reno, que eles vão aplicar vão fazer várias experiências, e isso vai ser importante para amadurecendo essa ideia. Nos Estados Unidos, o zoneamento ele já chega um pouco diferente, ele já chega um pouco como um controlador do espaço, e até mesmo um discriminador do espaço. E isso, né, então essa difusão vai chegando ao Brasil, né, então nós vamos ver, no Brasil, nós vamos ter a Nhanha Mello e Prestes Maia, que vão acabar divulgando bastante, vão fazer palestras, vão fazer discussões, e o Prestes Maia vem até Londrina, Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, fez o plano de avenidas em 1930, e ele acaba tendo uma rápida passagem por Londrina, mas a sua rápida passagem deixa, né, essa lei que acaba durando aí praticamente 40 anos na cidade. Então, a ideia é tentar trabalhar esse marco temporal, justamente para entender os desdobramentos dele. Então, antes da Lei 133, nós vamos ter algumas outras leis interessantes que elas dividem, né, por exemplo, a cidade é fundada em 29, em 34 é criado o município. E o seu primeiro decreto é a divisão das zonas urbana, suburbana e rural. E não fica só por aí, né, porque aí você vai ter a questão de aplicação de impostos,
Também a exigência vai começar a se exigir um pouco mais para frente. Eu coloquei aqui todos, mas não vou fazer a leitura disso, mas é só para ter uma ideia. Por exemplo, alguns outros decretos que estabelecem tipos de construção em determinadas partes da cidade, né? Então, vai se dizer que na zona urbana deve-se construir edificações em alvenaria e que tem que ter pelo menos 2 pavimentos e com platibanda. É proibida a construção de casas de madeira na parte mais nessa zona urbana, sendo colocada na zona suburbana. Mais para frente, inclusive, vai se proibir, inclusive, até alguma reforma que use madeira, né? Então, a ideia é justamente trabalhar algumas vias e essa parte urbana com uma delimitação de uso de materiais. E aí vamos ter, né, uma espécie de código de posturas, né, que é esse de 1945, e depois uma espécie de lei de parcelamento do solo. E essa lei de parcelamento do solo, ela é bastante simplória, ela vai ter 2 páginas e no máximo 8 artigos. Então, quer dizer, isso era o contexto de leis que nós vamos ter, ou de parâmetros, né, antes da vinda de Prestes Maia. E aí, a gente tem, então, a passagem de Prestes Maia em 1951. Uma coisa que é importante eu comentar é que, como Londrina ela foi fundada em 29, houve, por um certo tempo, um domínio da Companhia de Terras, até mesmo nos cargos de prefeitos, né? E com o processo de reabertura política, né, a partir de 45, também aliado a um processo em que o café era o principal produto, né, aqui da região, nós vimos, então, que é uma ascensão de uma elite que estava muito interessada na organização da cidade. Essa elite vai fundar uma sociedade Amigos de Londrina, né, parecido com outras sociedades amigos que vão ter em outras cidades, e muitos destes são filiados à UDN, né? E a UDN, com a reabertura política, o primeiro prefeito que ganha é da UDN, e que vai fazer o contato com o Prestes Maia. E o Prestes Maia vem até Londrina. Então, tem muito essa ideia de organizar a cidade, vai ser contratado um trabalho de aerofotogrametria, e um decreto que impede, né, o prefeito, na verdade, na época era o Hugo Cabral, que impede que qualquer loteamento seja feito na cidade sem antes, né, ter um plano urbanístico. E a ideia era que o Prestes Maia fizesse o plano urbanístico, a lei 133, e também o Código de Obras, o que depois acaba só resultando na lei 133. Então, aqui é só um jornal, né, que mostra que o Prestes Maia, né, acabou passando por Londrina. É interessante, né, que fala assim, deverá chegar a Londrina, é uma das maiores autoridades em urbanismo e dará a Londrina um planejamento à altura do progresso. Na sua passagem, ele acaba fazendo uma palestra numa rádio, né, para ter mais difusão da ideia. Na época, quem estava trabalhando na prefeitura era o Rubens Cascaldi. Rubens Cascaldi é irmão do Carlos Cascaldi, que trabalhou com Artigas, né? E o Artigas, nessa época, também vem a Londrina e acaba fazendo 3 obras importantes, que hoje 2 são tombadas pelo governo do estado. Então, a gente vai ter toda uma correlação nesse momento bastante importante de uma ascensão da cidade e que vem a importância de trazer um urbanista. Entretanto, isso se choca com as leis anteriores, né? Então, nós vamos ver conceitos bastante arrojados, né, para uma cidade em que a maior parte da população ainda era rural, né? Essa era a realidade em 50, em 51. Então, é uma lei bastante robusta em relação a todas as outras leis anteriores, ela vai ter 149 artigos em 6 capítulos, o zoneamento abrange praticamente quase a metade do conjunto da lei, né? Passou a exigir maiores percentuais de áreas públicas e tal, e a venda de lotes só poderia ser feita após a oficialização do loteamento pela prefeitura. Então, aqui só 2 trechinhos, né? Por exemplo, ele fala, né, que existia a necessidade de um plano urbanístico
E alguns conceitos, como as unidades residenciais, neighborhood unit, né, a questão das cidades jardins, bairros jardins, cidades lineares, né, então fala que nos grandes arruamentos, na criação de novos núcleos urbanos, aplica-se essas ideias, né, que estavam bastante vigentes na época. Isso para uma cidade, né, que a gente vai ver que tinha lá, o município tinha 71 mil habitantes, e a maior parte era rural. É interessante isso, o contraste, mas existia um grupo de pessoas que estava à frente, né, e queria trazer essas ideias. A questão de exigências estéticas, né, isso ainda continua de certo modo, né, a necessidade de regulamentação, inclusive para a propaganda, né, então ela acabou se tornando uma lei bastante completa. Entretanto, havia o quê? Uma pressão dos imobiliaristas, que são chamados de terranistas, né, pelo Hugo Cabral. E aí nós vamos ver que essa pressão faz com que o Prestes Maia, o prefeito da época, na sequência do Hugo Cabral, acaba chamando o Prestes Maia para fazer um parecer, né, que ele escreve com o próprio punho, um manuscrito de 22 páginas em favor, né, dessa lei 133. Aqui a letra do Prestes Maia, falando da Lei 133, que procura remediar a situação de Londrina, as deficiências da lei anterior, que é essa de 2 páginas e só 8 artigos, né? Então, ele fala que a época que foi elaborada foi uma época muito importante, frequentemente porque as leis decorrem de uma longa gestação, né? Então, ele é um manuscrito bastante interessante, que ele são 22 páginas, em que ele faz toda uma análise da legislação anterior, e aí ele coloca a importância do município seguir com essa nova legislação. Entretanto, a pressão foi grande, e em 55 houve a aprovação de um decreto, né, que reduziu as infraestruturas, e onde? Nos loteamentos populares. Então, quer dizer, a lei, de certo modo, não trazia isso, mas foi criado um decreto que regulamentou o artigo 20, justamente dispensando os terranistas, né, de fazer algumas dessas infraestruturas importantes. E eram infraestruturas importantes, de água, de drenagem, né, e que depois só com muito tempo é que as cidades realmente, que a cidade vai conseguir atender. Elisa. Estou terminando. Passou 15 minutos. Tá bom, estou terminando. Então, aqui eu tenho só um geral da lei, que quando ela foi aprovada, então nós vamos ter outras leis de zoneamento, mas isso não revoga a lei 133, né? E depois só em 98, que é um conjunto de leis que acaba revogando ela completa, né? Então vai tendo essas adequações e tal. E é isso. Então, é uma lei, assim, ainda estou no começo da pesquisa, né, eu preciso buscar ainda vários materiais, mas tenho conseguido acesso ao arquivo público, não agora, né, com a pandemia, mas já consegui ter acesso ao arquivo público da prefeitura, da Câmara de Vereadores, né, mas ainda preciso aprofundar mais a pesquisa. Então, aqui tem algumas coisas das minhas referências, né, para fazer esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Foi ótima apresentação. Janaína está aí? A gente já pode passar. Já vou compartilhar, tá? Tá, obrigada. Só por gentileza, na hora que compartilhar, me avisa, que às vezes dá uns probleminhas aqui. Certo. Compartilhou? Ainda não. Agora está indo. Está carregando, tá? Uhum. Pronto. Ok? Posso começar? Pode sim. Tá. Então, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Janaína, sou aluna do IAL, sou do nível doutorado.
sou orientadora da professora Eulália, e o meu período de vigência no programa para o desenvolvimento da tese, eu iniciei em fevereiro de 2017 e agora encerro, né, daqui praticamente um ano, no dia 16 de agosto de 2021. E faço a pesquisa com a Bolsa Auxílio do PIQCD, e o título do meu trabalho, né, da minha tese, é o Planejamento Integrado e a Questão da Indústria, o CERFAL-BNH no estado de São Paulo, de 1964 a 1980. O CERFAL, ele é um serviço federal de habitação e urbanismo, e como objetivo geral dessa tese, né, nós buscamos, eu e minha orientadora, compreender se esse serviço, através da elaboração dos planos diretores de desenvolvimento integrado, se ele teve um papel estruturante no planejamento no estado de São Paulo, no planejamento urbano no estado, e se ele foi determinante para as localizações e determinações da indústria, a partir dos casos que nós selecionamos para estudo. E se a partir disso aconteceu o fortalecimento e a intensificação da rede urbana nos eixos da industrialização pós-30. Como objetivos específicos, né, nós buscamos investigar o processo, como o processo de planejamento, possivelmente atrelado à indústria, ele se disseminou, né, além da metrópole paulista, ou seja, se o processo de planejamento ele acompanhou também o processo de interiorização da indústria no período em que nós recortamos para estudo, inclusive investigando se esse planejamento, essa interiorização aconteceu em zonas recém-ocupadas, né, ali a partir do século XX, e se houve uma estruturação dessa rede urbana ao nível regional. E também, como objetivo específico, nós buscamos reconstruir o panorama historiográfico da urbanização brasileira, com foco para a urbanização paulista, à luz da relação, né, entre o Estado e o planejamento a partir de uma nova equação econômico-territorial de base industrial. Então, essa apresentação, ela é bastante, eu busco com ela aqui mostrar a metodologia de construção até chegar nos processos dos casos que nós vamos analisar, né, no caso que já está em andamento. A hipótese, como hipótese, nós acreditamos numa tendência de financiamento desse serviço, então, né, em boa medida vinculado ao fortalecimento dos parques industriais de alguns municípios paulistas, a partir da produção dos planos diretores de desenvolvimento integrado no eixo da industrialização pós-30. Então, o método que é utilizado é a pesquisa histórica, né, no campo do materialismo histórico e da dialética, a partir de Henri Lefebvre, e também análise documental comparativa, feita através do princípio da hermenêutica, subsidiada pela referência do Le Petit. E como procedimentos, nós trabalhamos com fontes, com levantamento de fontes, então fontes primárias, fonte primária discursiva, que as entrevistas também têm sido muito importantes na estruturação da tese, e também revisão bibliográfica e a pesquisa historiográfica, a partir do objeto, que é o CERFAL. E aí, então, a minha qualificação, ela aconteceu no ano passado, então, como eu disse no início, eu estou há um ano, praticamente, de defender a tese. Então, antes dessa defesa, né, eu estruturei junto com a minha orientadora a sistematização dos marcos históricos, teórico e empírico, que a professora Eulália, ela costuma trabalhar com a organização de trabalhos programados, o que tem sido muito bom, pelo menos para mim particularmente, porque a partir desses trabalhos programados foi onde eu consegui estruturar os capítulos 1, 2 e 3, antes mesmo da qualificação, que foi realizada a partir de revisões, aprofundamentos, e onde nós teórico, e onde nós identificamos o trabalho do Eurico, que eu vou falar um pouco mais adiante, que ele praticamente conduz o trabalho até o final, ele é um fio condutor aí para o trabalho, né, na identificação dos planos estudados. E após a qualificação, foram realizadas visitas em diversas instituições, né, e também para pesquisar essas peças técnicas, né, que são os planos diretores, que foram desenvolvidos no período do CERFAL, e também a definição, né, dos casos que seriam estudados. Então, essa definição, ela levou um tempo e demandou o capítulo 3 para que fosse constituído esse quadro de referências
né, dos casos a serem estudados, até chegarmos no capítulo 4, que é o capítulo de análise dos casos, onde nós vamos fazer análise hermenêutica. Então, no capítulo 1 do trabalho, eu analiso a urbanização brasileira, né, e os parques industriais. Então, eu coloquei eu acho que foi muito importante para mim essa linha do tempo, né, onde eu organizei a cronologia, o marco teórico, as escalas, processos e agentes, para conseguir até me organizar em relação a todo o material que eu tinha levantado para a escrita desse capítulo 1. Então, né, para entender onde, até chegar nesse ponto onde que eu estou trabalhando realmente, é isso, mas eu procurei ações pregressas para entender todo esse processo, né, da urbanização até chegar na economia de urbanização pela industrialização. No capítulo 2, eu trabalhei especificamente o CERFAL, que eu chamo ele de CERFAL, uma história na história, que é onde eu estudo meu objeto, e aí eu e a professora Eulália tivemos a grata surpresa de encontrar, assim, o trabalho do Eurico, né, que é um relatório onde ele fez um inventário de diversos planos diretores que foram desenvolvidos ao longo do território paulista, e que era um propósito da tese, mas esse trabalho ele já estava, né, pronto, então, por isso ele foi ele é o nosso fio condutor, só que ele deixa de fora das análises dele os municípios da região metropolitana, que lá no final, né, da apresentação eu vou mostrar para vocês que é justamente o que nós incluímos nessas análises. Então, a partir desses municípios identificados com planos diretores, foi construída essa base cartográfica, onde foi identificado a localização desses planos ao longo do território paulista, né, conseguindo já entender que teve realmente uma disseminação desses planos ao longo, né, de toda a partir da metrópole paulista, inclusive em zonas fronteiriças, e aí depois foi elaborado o capítulo 3, que é o meu capítulo metodológico, que a partir dele foi onde foram definidos todos os casos, porque o Eurico, nas suas amostras, ele coloca 107 municípios a serem estudados, né? E a partir deles eu teria que extrair alguns para fazer os estudos, não aleatoriamente, então esse capítulo foi construído, né, como uma metodologia mesmo para poder definir esses casos, e então a partir de 3 componentes importantes que iriam defini-los, então que é o componente regional, né, a partir dos municípios sede de região, o componente industrial dividido em 2 pontos, que é a partir dos territórios paulistas, então entender a região dos vetores produtivos e também a estruturação do multicomplexo industrial, né, a partir de uma determinação dos municípios representativos da indústria, entre os anos 1950 e 1980, e também essa estruturação do sistema de circulação, né, rodoferroviário, que foram muito importantes também para o fortalecimento, né, da rede urbana em muitos casos, acreditamos em muitos casos, né, que selecionamos para estudo. Então, como resultado, nós chegamos aos casos, então eu mostro para vocês toda essa metodologia. Então, foi o primeiro caso, o primeiro critério foi um pensamento, né, da região como campo do planejamento territorial. Então, eu desenvolvi esses mapas, todos os mapas foram desenvolvidos por mim, porque eu não tinha uma base para trabalhar em cima deles, então eu peguei material do IBGE e da Fundação SEAD, sobre o AutoCAD e redesenhei todos os mapas até para poder fazer as intervenções, então entender essas regionalizações de 1960 e 1970, a partir do Carvalho Pinto até o decreto 52.576 de 1970, que inclui Marília como sede de região, e depois eu peguei essas regiões e redistribuí os municípios que o Eurico de Azevedo e Andrade analisou, e coloquei ele dentro das regiões para ver qual que era a região que concentrava maior número de municípios com ou sem planos, né? E depois eu também desenvolvi, a partir dos territórios paulistas, eu redesenhei o mapa que o professor Jefferson Tavares, ele coloca, né, como sendo os municípios pertencentes à região dos vetores produtivos, e para identificar esses municípios do Eurico dentro dessa região dos vetores, eu desenvolvi essa tabela, e aí eu consegui tirar daqui algumas amostras, que são colocadas numa tabela mais adiante, e aí eu chego nos municípios representativos da indústria, então dos anos 1950 até 80,
Então, esses municípios, eles foram importantes porque a partir de 1950 foi quando o processo de industrialização de alguns municípios começou incisivamente a acontecer. E aí, a partir de cada década estudada, eu desenvolvi um mapa também desenhado, cada um dentro de sua devida região. Então, os de 1950 eu coloquei na regionalização desenvolvida pela SAGMAX. Os municípios da tabela de 1970 eu coloquei dentro dessa regionalização do governo Carvalho Pinto. Fiz a mesma coisa com os municípios da década de 70, mas na região do decreto, né, já mencionado. E o de 1980 também do mesmo decreto, já que a regionalização também não tinha sido alterada. E juntando todos esses dados, né, a unificação desses dados, me permitiu entender que, além dos municípios com planos, muitos outros também, eles eram representativos da indústria, mas não tinham planos, e por isso seriam excluídos das amostras, exceto a região metropolitana, que estava fora das amostras de Eurico, mas nós acabamos colocando dentro do nosso rol de estudos. Então, eu cheguei a esse gráfico, né, com todos os municípios já estudados. Então, eu ilumino a década de 70, porque é aqui que o planejamento urbano, ele realmente aconteceu, então, que era o que nos interessava. E depois eu cruzei todos os dados com a rede rodoviária e também a rede ferroviária, chegando nessa tabela, que é onde eu separei os municípios por região, e o gráfico e toda essa construção me permitiu chegar nessa tabela, é uma tabela extensa de 13 páginas, que eu coloquei só uma mesmo de amostra aqui, para mostrar para vocês como foi desenvolvido esse processo. Então, aqui eu consegui entender quais municípios mantinham uma tendência de ser, nas 4 décadas, realmente representativos da indústria, quais não tinham, e por representação nenhuma. Então, a partir daí, eles foram sendo excluídos, né? E eu fiz uma tabela separada para os municípios da região metropolitana, chegando aos municípios que não tinham plano. Os que não tinham plano foram excluídos, os que tinham planos, mas não eram representativos da indústria, também eram excluídos. E aí eu cheguei nesse quadro, que me ajudou muito no campo, que eu fiz esse trabalho, né, de pesquisa de fontes no campo, de janeiro a meados de março desse ano. Então, é onde, né, eu consegui identificar todos os municípios, e um trabalho árduo ali de vários meses, de identificar onde esses planos diretores de cada um desses municípios que eu vou estudar, que é justamente os planos diretores que eu vou estudar, então, onde esses planos diretores, eles estavam localizados, né? Então, procurei visitar a maioria desses arquivos públicos, bibliotecas e acervos, e eu cheguei a esse número de estudos de casos, são 22 casos e um caso referência, e distribuí eles do território também paulista para identificá-los, né, enquanto essa sobreposição dentro da região. Tendo todos esses casos selecionados, juntamente com a minha orientadora, né, foi iniciado o capítulo 4, que é de análise hermenêutica. Então, juntamente com a professora Eulália, foi desenvolvido um roteiro para análise desses casos todos. Então, cada um desses casos, eles seguem esse roteiro, né, desses 22 municípios, segue um roteiro para ser analisado. Então, o principal foco é saber se dentro desses municípios selecionados com planos diretores e representativos da indústria, qual foi o papel do Serfal dentro deles nesse processo né, de fortalecimento dos parques industriais aliados a esse processo de interiorização do planejamento. E como resultado parcial, até o momento, então, já estão em andamento 6 casos analisados, investigando, né, como eu disse, se o Serfal ele teve essa contribuição nesse processo de fortalecimento da indústria e da intensificação da rede urbana, né, nesses eixos da industrialização no pós-30. E aí eu coloquei aqui também a estrutura da tese, como ela está organizada. Então, eu tenho um capítulo histórico, né, que é o meu capítulo 1, que foi de todo aquele processo sistematizado por aquela linha do tempo, um capítulo historiográfico, que é onde eu falo realmente do Serfal, um capítulo metodológico, que é o capítulo de definição dos casos, e um capítulo que é uma contribuição hermenêutica, né, também historiográfica, que é onde eu analiso cada um desses casos estudados. E
essas são as referências que eu utilizei para o desenvolvimento do trabalho. Tem muitas outras, mas que estruturou pelo menos a apresentação até aqui foram essas. E é isso. Obrigada, Janaína. Muito bom trabalho, muito trabalho, para falar a verdade. Estou impressionada. Isso. Camila, você está aí? Camila, chegou a sua hora. O teu microfone está desligado, Camila. Foi. Agora sim. Agora okay? Foi. Tá, 100%. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu sou Camila Bellarmino e o título da minha pesquisa é Mulher na Arquitetura e no Urbanismo, Trajetórias Profissionais entre as décadas de 1930 e 1960 no Brasil, né? Sobre orientação da professora Eulália Portela Negrelos, né, com bolsa CAPES, nível de doutorado. Bom, falar um pouco sobre o objetivo dessa pesquisa. Na realidade, eu sou historiadora, e o objetivo, né, da pesquisa, assim como a abordagem dela, se enquadra na história social, e aí eu utilizo como referência um historiador, que é um historiador, né, da história social, que é o Philippe Arrier, né, que coloca que o historiador está imerso num mundo que propõe problemas específicos dele, mas cabe ao historiador se lançar ao passado e procurar ver esses problemas postos pelo presente, né, e como esses problemas que estão no presente foram vivenciados no passado, né? Então, eu coloco essa pesquisa histórica com o rigor de um olhar para o presente, e para que esse olhar para as problemáticas presentes possam, então, ser deslegitimadas, né, num sentido Foucaultiano, para que nós possamos encontrar no passado essa trajetória, né, dessa realidade presente, dessas problemáticas presentes, né? E aí, dessas constatações, né, que chegam, então, até a minha pesquisa, até os meus objetos de pesquisa, né, em história social, que se preocupa com aquilo que é comum, né, com aquilo que é esquecido historiograficamente, com os invisíveis, né, da história, principalmente as mulheres, que são invisibilizadas, né, até mesmo no que diz respeito à guarda, né, de fontes, a formação de acervos e arquivos, né. Eu coloco o princípio de que a problemática do presente é de que a quantidade não significa a igualdade na área da arquitetura e do urbanismo, porque dados, como vocês podem observar aí, né, esses dados apresentam que ocorreu uma feminização da área de arquitetura e urbanismo no Brasil, diferente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, apesar das pesquisas, né, em termos historiográficos, sociológicos, a respeito da mulher na área, estarem presentes lá desde a década de 70, as mulheres lá não são maioria, mas aqui no Brasil elas hoje são maioria no campo da arquitetura e do urbanismo. Porém, apesar de serem maioria, eu concluo que a presença delas, né, não é suficiente para desfazer aquilo que nós consideramos como as desigualdades, né, gritantes que ainda existem na área, né, a respeito da atuação, comparando os gêneros homem, né, e mulher. Feminino e masculino, melhor. Oi. Dá um F5 para a tua tela ficar no computador melhor. Inteiro. É porque o meu teclado está ruim e não está passando. Eu não vou conseguir passar. Espera aí que eu vou tentar com o mouse, tá? Ah, sim. Mas se não conseguir, tudo bem. Não, consegui. Eu tô... Espera aí.
Bom, e aí essa tabela, né, de uma pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo entre 2012 e 2019 exemplifica isso que eu estou colocando para vocês, né? Apesar das mulheres serem hoje 67% das profissionais registradas no Conselho, elas ganham menos prêmios, né? Vocês podem observar aí, né, a porcentagem de 15% para 85%, né, da figura masculina. Elas vencem menos concursos, elas têm menos representatividade também no conselho, tanto federal quanto nos conselhos estaduais, enfim, né, o que nós observamos é que a desigualdade permanece a despeito da feminização, né, do campo da arquitetura e do urbanismo, né? E daí a importância de um estudo na área das ciências humanas e das ciências sociais, especificamente na minha área, que é a área de história, para recuperar essa historicidade, essa trajetória da mulher na arquitetura e urbanismo. Por quê? Porque muito se fala da mulher enquanto maioria, mas pouco se demonstra como ela chegou, né, como foi esse percurso e como foi esse trajeto, e como elas ainda enfrentam os mesmos problemas, as mesmas problemáticas de 50, 60, 70 anos atrás, que é o meu objetivo demonstrar. Bom, como toda pesquisa historiográfica é necessário, toda pesquisa de história é necessário um balanço historiográfico, a determinação do estado da arte a respeito do tema, e aí eu elenco autores como Antônio Risério, Silvana Rubino, Flávia Nascimento, Michele Ferroz, Aida Muxi, mas ainda, no geral, boa parte dos trabalhos, artigos, enfim, tratam de figuras muito importantes, não desconsiderando essas pesquisas, né, que é a arquiteta Lina Bobardi e a urbanista e engenheira Carmen Portinho. A minha ideia seria, então, descortinar e revelar outras mulheres ainda não abordadas pela historiografia. Bom, e eu sigo, então, a proposta de reviver essas trajetórias, né, de reviver as trajetórias dessas profissionais para demonstrar que essas desigualdades do passado persistem até hoje, né, e que, sob o ponto de vista atual, seria, digamos assim, né, um erro permanecer com esses mesmos valores, com essas mesmas crenças, né, não descortinando o valor da mulher na área de arquitetura e urbanismo. Né? Então, é trazer para o presente essas memórias para que alunos, professores, professoras, profissionais, instituições em geral, possam identificar e se conscientizar de um espaço acadêmico mais igualitário, justo e menos opressor no que diz respeito, né, à questão de gênero. Bom, com relação ao objetivo, então, geral dessa pesquisa, né, problematizar e revisar a historiografia concernente ao papel da mulher na arquitetura e urbanismo, porque nós temos uma historiografia consolidada, né, tanto na área de arquitetura quanto na área de urbanismo, que demonstra a trajetória, né, daqueles que contribuíram ou foram, né, eleitos como os grandes, né, contribuintes da consolidação do conhecimento e do campo da arquitetura e do urbanismo, mas a mulher não aparece nessa historiografia clássica, né, nessa historiografia mais tradicional, certo? Então, eu pretendo problematizar e revisar a historiografia a partir de 3 trajetórias, né, que é a trajetória de 3 arquitetas, que são Alicia Prado Lopes, Aila Schuller Araripe de Macedo e a Déia Torre Paranhos, numa perspectiva modal que diz respeito à metodologia, né, a forma como eu vou abordar a minha pesquisa histórica, né, e compreendendo, assim, a gradual expansão e profissionalização da mulher nesses campos. Tá? Então, esse é o grande objetivo. Essas 3 personagens, elas têm um porquê, elas não foram escolhidas aleatoriamente, elas foram escolhidas a partir da seleção de 3 dimensões, que eu mostro aqui para vocês, que é o recorte da minha pesquisa, né? A análise da formação dessas profissionais, da atuação profissional delas e da atuação coletiva e social. Então, através do cruzamento dessas 3 dimensões, eu descobri essas 3 personagens, ou seja, todas elas
tiveram a formação no mesmo período, na mesma instituição, que foi a Escola Nacional de Belas Artes, na década de 30. Elas tiveram a atuação profissional também no mesmo espaço institucional, no serviço público da Prefeitura do Distrito Federal, e elas participaram dos mesmos movimentos de luta pela igualdade, né, da mulher, né, nas décadas de 30 até as décadas de 60, que aí corresponde, né, ao meu marco temporal. Né, a década de 30 é o início da formação delas, e década de 60, que é justamente o momento onde essas mulheres elas terminam, digamos assim, né, suas trajetórias profissionais. Né, e algumas formas de atuação, por exemplo, as três atuaram no movimento sufragista, que conquistou o direito de voto para as mulheres em 1932, participaram da primeira associação de classe feminina da história no Brasil, que é a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, né? As três foram fundadoras dessa associação, participaram da União Universitária Feminina, e as três também estão ali em torno da figura muito importante nessa historiografia, que é a urbanista e engenheira Carmen Portinho. E com relação à hipótese, né, eu sustento que esses mecanismos, os mecanismos de atuação dessas três mulheres, dessas três arquitetas e urbanistas, né, com relação à gradativa presença delas, né, ao longo dos anos, a partir de 1914, como eu vou mostrar para vocês, no ambiente educacional, possibilitou a estruturação do ensino de arquitetura e urbanismo, né, a ação coletiva delas com as pautas feministas, né, a busca da oportunidade de uma carreira pública também são fatores que precisam ser considerados para que nós compreendamos o processo atual e recente de feminização do campo da arquitetura e urbanismo. Então, é através de trajetórias exemplificadas na minha pesquisa como destas mulheres, que nós podemos, então, perceber essa relação gradual de feminização do campo da arquitetura e urbanismo, e é isso que eu sustento como hipótese. Bom, sobre o método, então, eu elenco, né, a pesquisa histórica como o método, né, principal, e a análise ela será baseada numa perspectiva modal, ou seja, uma análise biográfica, que ao mesmo tempo é contextual, né, que diz respeito também às trajetórias individuais, né, e como Dossi fala, através dessas trajetórias individuais e da relação com o contexto que nós podemos, então, analisar não só o comportamento dos indivíduos, né, mas toda a dinâmica social ali presente em torno e com a participação ativa desses indivíduos. O objetivo não é só narrar essas trajetórias, nem apontar mulheres na história da arquitetura de forma quantitativa, apesar, né, de fazer também esse trabalho para tentar identificar o número máximo possível de, né, arquitetas e urbanistas, mas tentar determinar como essas profissionais participaram de toda uma organização social e principalmente da área, né, de arquitetura e urbanismo, da consolidação dessa área. E aí, então, só para a gente observar um pouco a presença delas, em 1912, né, elas estavam presentes na Escola Nacional, né, de Belas Artes, onde tinha, né, o curso de arquitetura, né, no Distrito Federal, que à época era o Rio de Janeiro, né, e aí coloco para vocês também a primeira arquiteta formada pela EMBA, em 1914, que é a Arinda da Cruz Sobral, tá? É a primeira arquiteta que eu encontrei o registro, né, nos diplomas da EMBA. E aí outras mulheres também, que, como exemplo, né, Olenka Freire, muitas trabalharam no serviço público, e aí o exemplo, né, de edifícios, projetos, equipamentos que existem até hoje, mas que não possuem, né, uma identificação com as suas autoras. E uma das minhas arquitetas, das três que eu citei para vocês, é a Déia Torre Paranhos, que inclusive se formou na mesma turma do Oscar Niemeyer, né, em 1934, atuou na Prefeitura do Distrito Federal como urbanista, ao lado de Carmen Portinho, e ao lado do RID também, como vocês podem observar aqui, à direita da Déia, ao fundo, no meio, né, a figura do RID atuando junto com ela na Prefeitura do Distrito Federal. Bom,
Que resultados eu espero, então, dessa pesquisa? Primeiramente, é demonstrar a efetiva, né, participação da mulher na constituição do campo da arquitetura e do urbanismo, né? E não se trata apenas de recompor dados biográficos, mas observar, para além delas, rupturas e permanências das experiências dos sujeitos históricos, ampliando no tempo e no espaço as leituras de realidade dos sujeitos no próprio presente. Né? Então, através da trajetória da Déia, da Ila, né, e da Alicia, eu pretendo colocar, né, como resultado a importância dessas mulheres nessa trajetória da arquitetura e urbanismo no Brasil. Tá? E importante destacar que elas não só atuaram, né, como arquitetas, né, da Prefeitura, do Distrito Federal, enfim, elas escreveram artigos, como exemplo da Déia também, né, elas fizeram pesquisas, participaram de momentos importantes, né, como a Ila, que participou junto com a Carmen Portinho, né, da fundação, né, do Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, né. Também temos a participação, né, da Déia no primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, em 1941, também junto com a Carmen Portinho, enfim, são trajetórias que demonstram a presença delas e a efetiva participação delas no que diz respeito, né, ao campo da arquitetura e urbanismo. E eu concluo, então, que para recontar a trajetória das arquitetas, antes da sua colocação no mercado e da feminização da área de arquitetura e urbanismo, né, é tornar evidentes os percursos anônimos. É questionar não somente a versão masculinizada da história, mas também aquela que elege determinados sujeitos, personificando um protagonismo que pode enfatizar uma interpretação de uma aparição recente da mulher na arquitetura e no urbanismo. E por isso eu considero que as pesquisas, né, no âmbito das ciências sociais e humanas, elas têm um intuito que corresponde à própria razão de ser dessas áreas e a importância disso dentro da área da arquitetura e urbanismo, que é questionar essas realidades e tornar claro e evidente os problemas por trás delas. E assim, né, auxiliar na promoção de meios para que possamos ter condições de ultrapassar as desigualdades, né, e superar, então, uma visão rasa e superficial do próprio presente. É isso. Muito obrigada, Camila. Que apresentação maravilhosa. Super necessária, né? Então, gente, agora a gente chegou no bloco de perguntas. Não temos muitas perguntas, mas temos muitos elogios, então, parabéns a todos que se apresentaram. Eu sugiro a vocês depois entrarem no link do café e dar uma olhadinha no chat, porque algumas pessoas fizeram alguns apontamentos, algumas dicas, esse tipo de coisa que vai ser muito interessante para a pesquisa de vocês, provavelmente. Mas a gente tem uma pergunta para a Camila, que foi da Luísa. Ela pergunta como e por que, dentro do universo de arquitetas, ela escolheu essas três e o que foi que fez você, no caso, Camila, saltar os olhos para essas três. Bom, muito bem. Por que as três arquitetas, né? Porque eu fiz uma análise inicial do que existe, né, assim, disponível de documentação e de historiografia a respeito das mulheres na arquitetura e no urbanismo. Consegui, então, elencar as mulheres formadas na EMBA entre 1930 e 1960, né, consegui listar essas personagens. Posteriormente, eu listei personagens que participaram, arquitetas que participaram dos principais movimentos feministas da época, né, e no terceiro momento eu consegui elencar as mulheres arquitetas e urbanistas que fizeram parte da Prefeitura do Distrito Federal. E aí, a partir disso, eu, então, cruzei essas três listas e observei que as únicas mulheres que participaram, que tiveram atuação nesses três âmbitos, na EMBA, na Prefeitura do Distrito Federal e
e participando de movimentos feministas e na fundação da ABEA, foram essas 3 arquitetas. Né? Então, foi um cruzamento de dados a partir desses 3 elementos, das 3 dimensões que eu elenquei, e aí eu encontrei, no final, esses 3 nomes, né, que são personagens em comum que passaram e tiveram trajetórias muito semelhantes nos mesmos momentos, nas mesmas instituições. Obrigada pelo esclarecimento. Gente, quem puder ligar a câmera, a gente queria fazer um print da tela, que é a única forma que a gente tem de fazer um registro desse momento, e daí seria legal ter todos os rostinhos ligados. E antes de fazermos esse registro, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Apesar dos nossos problemas técnicos do início, a gente continuou a sessão de forma maravilhosamente bem, inclusive com uma presença muito alta, tivemos até 47 pessoas na nossa apresentação, então foi incrível, parabéns a vocês. E também hoje, daqui a pouco, já são 5 horas, às 6 horas, teremos a assembleia da pós-graduação aqui do IAL, dos alunos do IAL, então seria super importante a presença de todos. E é isso. Eu acho que todas as considerações foram colocadas e eu queria fazer a foto, então. Eu acho que tem algumas pessoas falando aqui, mas eu não estou vendo. Enfim, Má, você pode fazer o print, porque eu estou no celular. Alguém faz o print, por favor, da tela e manda para o pessoal do Café com Pesquisa. Eu vou contar até 3 para a gente dar um sorrisinho, né? 1, 2, 3. Pronto. Gente, tudo virtual, mas é isso que a gente tem. Muito obrigada a todos e não esqueçam que a gente tem café de 15 em 15 dias, isso vai ser até novembro, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando coisas lá, as pesquisas que vão ser apresentadas, aos horários, enfim, todos os recados que a gente puder dar, então fiquem ligados. E quem quiser e se interessar também, próximo ano tem café, estamos sempre com café. E muito obrigada pela presença de todos. Eu espero não ter esquecido de nada. E tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Parabéns a todos.